Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A medida provisória que cria o Cartão Reforma já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado. O programa garante a famílias de baixa renda crédito subsidiado para a compra de material de construção. O governo promete investir até R$ 1 bilhão no benefício. O deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo, foi integrante da comissão mista do Congresso que analisou a proposta. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer, Daniela. Deputado, como vai funcionar o programa Cartão Reforma? Na verdade, o Cartão Reforma é uma proposta inteligente, direta, sem nenhuma burocracia. As pessoas que ganham até 3 salários mínimos, a renda familiar, até R$ 2.811, poderão ser contempladas. Os recursos estão sendo destinados em torno de R$ 1 bilhão. E as pessoas que são beneficiadas, na verdade, esse não é um empréstimo, é um dinheiro dado a fundo perdido, é de graça. Com esses recursos que vão variar em torno de 2 a 9 mil, uma média de 5 mil por família, elas vão poder comprar material para pequenas intervenções, pequenas reformas nas suas casas. A mão de obra fica por conta do proprietário. Tem que ser proprietário da casa, não pode ser uma casa alugada. Ela tem que ser da própria da pessoa mesmo, né? Tem que ter a documentação, tem que ser casa própria e ela aí sim é beneficiada. Que tipo de intervenção? Todo tipo de intervenção. Uma troca de piso, uma troca de forro, telhado, um puxadinho, uma lavanderia que você queira instalar, uma pequena rede de esgoto, de água, uma mobilidade, na questão da mobilidade, às vezes na família você tem alguém que é cadeirante e é importante que você tenha essa acessibilidade. E que são pequenas intervenções, Daniela, mas que fazem uma grande diferença para quem é beneficiado. Tem muitas casas que não têm banheiro, né? Com esse recurso, você pode ter aí um banheiro. Às vezes a rede de esgoto, que é tão importante para as famílias. Então, é uma intervenção, é uma proposta inteligente, que vai estimular, inclusive, a economia, porque é 1 bilhão que vai estar no mercado, principalmente na construção civil, material de construção, e que ajudem muito as famílias de baixa renda. Agora, deputado, essas famílias que têm a renda até R$ 2.811, como que vai ser a seleção? Quem vai poder se credenciar para receber esse dinheiro e quem vai definir, cadastrar quem vai receber? Daniela, o agente operador será a Caixa Econômica Federal. O gestor é o Ministério das Cidades e as prefeituras vão se cadastrar, né, e elas indicarão as regiões que serão contempladas. Então, não será uma coisa esporádica, uma casa num determinado bairro, outra casa num local a 10 quilômetros. São alguns bairros que a prefeitura indica. Você tem uma regulamentação, inclusive de prioridades. No caso de pessoa com alguma necessidade especial, tem preferência. Quando a mulher é responsável pela família, também tem preferência. Quanto menor a renda, é um item de prioridade. E também a idade. Então, você tem alguns critérios já determinados pelo Ministério das Cidades, que vão ser respeitados naturalmente. As prefeituras vão se habilitar, definem o local, se responsabilizam por este cadastro e, a partir daí, a Caixa Econômica, que é o operador, vai estar liberando os recursos. Deputado, agora o cartão vai servir para a pessoa comprar o material. Isso não pode gerar nas pequenas cidades um aumento do preço e criar aí uma dificuldade? A pessoa consegue um montante e aí de repente aquele material já subiu de preço com um aquecimento aí dessa economia? O próprio mercado vai regular um pouco isso, até porque você não é obrigado a comprar na sua cidade, você pode comprar na cidade vizinha. Então,
O próprio mercado e as prefeituras vão ter 15% dos recursos que serão destinados irão para as prefeituras, porque elas terão que dar, inclusive, o apoio técnico. É essencial que você tenha um engenheiro, um arquiteto, um técnico, que possa auxiliar nessa reforma, nessa ampliação, numa mudança, uma instalação elétrica, hidráulica, saneamento, como nós já falamos. Enfim, então as prefeituras vão estar acompanhando e poderão, inclusive, auxiliar na avaliação dos preços de mercado. Mas o próprio mercado vai automaticamente, a competição faz com que o preço caia. E até porque você não está limitado a este ou aquele comerciante, a esta cidade ou aquela. Você tem essa liberdade de poder fazer a escolha do menor preço. Então, a tendência é que os preços caiam, que nós possamos ter uma maior competitividade, porque é um mercado que vai se abrir agora principalmente para as casas de material de construção, pequenas compras, mas que vão estimular a economia como um todo. Deputado, tem alguma diferença? O senhor falou que tem uma projeção das prefeituras de atender determinadas regiões, determinadas prioridades. Em termos regionais, existe alguma diferenciação entre as regiões do país? Não existe diferenciação. Na verdade, você tem regiões onde você tem uma demanda maior, né? Você tem alguns estados aqui do norte e do nordeste que não tem sequer banheiro público, né? Mais de 20% das casas sequer tem banheiro público. Então, naturalmente, o Ministério das Cidades vai definir a liberação dos recursos. Você tem uma demanda maior no norte e no nordeste, possivelmente serão mais contemplados com uma participação maior, Daniela, mas não existe um critério definido em relação às regiões, mas é, acima de tudo, em relação às necessidades. Você tem essas necessidades em todo o Brasil, mais no norte e no nordeste, naturalmente, mas essa demanda, ela acontece em todo o país. A primeira fase é uma fase que atende aproximadamente 100 mil famílias. Então, de acordo com o andar do projeto, né, da proposta do Cartão Reforma, há uma possibilidade, inclusive, que se ampliem os recursos. Até pelo formato e pelo histórico até agora, a nossa expectativa é de que seja de absoluto sucesso a proposta e que se amplie isto. O Cartão Reforma, ele vem complementando o trabalho, né, a proposta do Minha Casa Minha Vida. É um projeto que complementa a visão de habitação para a população de baixa renda. Neste caso, a ampliação, a reforma, a melhoria de uma casa e, às vezes, volto a insistir, que nos parece sem grande valia, mas que para as pessoas que são beneficiadas pode mudar em muito a qualidade de vida. Agora, deputado, a Câmara e o Senado já aprovaram, já é lei, e agora começa a operação no Ministério das Cidades. Como que funciona? Os municípios têm que se inscrever para poder fazer essa assistência? Como que é essa transferência de recursos? Os municípios vão se inscrever, vão se habilitar e, a partir daí, o Ministério das Cidades inicia a liberação desses recursos. Inclusive, o primeiro Cartão Reforma deve possivelmente ser para a cidade de Caruaru, em Pernambuco, né? Deve ser a primeira cidade a ser contemplada. O Ministério já se manifestou nessa linha. Existem algumas razões pelas quais se começa por Caruaru, mas nós teremos aí o primeiro Cartão Reforma nessa região de Pernambuco. Já tem uma ideia do prazo, deputado? Bem, como é uma medida provisória, ela já estava em vigor desde a sua publicação. Agora, com a aprovação por parte da Câmara Federal e do Senado, isso ratifica, né, a validade da medida, e a expectativa é que, a partir de agora, nós já tenhamos aí o processo em andamento. As cidades, muitos prefeitos já vinham acompanhando o processo, agora vão se habilitar e, a partir daí, os recursos vão estar disponibilizados. Deputado, obrigada pela participação. Foi um prazer. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre Cartão Reforma com o deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo. Assista esta e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada.